Bom, então, a ver se me ponho um bocadinho mais confortável. 15º livro, Sinal de GPS Perdido. Há dias, num programa de televisão, perguntavam-me se eu tivesse que dar uma razão para convencer alguém a comprar este livro. Apanhou-me de surpresa a pergunta. Eu consegui resumir da seguinte forma. Eu acho que propunha a um novo leitor este livro porque provavelmente ao ler este iria ter vontade de querer ler os outros todos. Foi um sentido assim muito comercialista de quem está a pensar também. Durante esse programa houve uma ocasião em que eu disse que a pior coisa que pode acontecer a um escritor é dizer: opá, eu li o teu livro, gostei imenso, emprestaram-me. Emprestaram-me não, ou então pior ainda, requisitei-o na biblioteca. Mais uma oportunidade perdida. Voltando aqui a esta ideia do sentido mercantilista de propor este livro porque acabaria por seduzir o leitor a ler os outros, e uma vez que está aqui um colega meu do tempo da Universidade Católica, aqui no Porto, andámos juntos 6 anos, enfim, 6 anos, e era do grupo chegado, do grupo fechado. Aliás, este grupo de amigos da universidade, claro que no WhatsApp andamos a mandar regularmente uns aos outros, enfim, coisas bastante que só colegas da universidade é que mandariam uns para os outros. E há 13 anos atrás, eu tenho sempre que fazer as contas por causa dos 2 anos destes 2 anos de buraco negro que é o Covid, não é? Quando eu digo 3 anos atrás, se calhar tenho que lhe pôr outros 2 em cima, porque de facto foi em 2017, numa viagem pela Rota da Seda, através do Uzbequistão, do Quirguistão e, por fim, essa zona que agora se anda a falar muito na China, que é o Turquestão chinês, o Xinjiang, ou seja, a zona da China que está, que é povoada por etnias turcomanas e que está completamente controlada de uma forma violenta. Têm ouvido certamente nas notícias que há umas sanções a ser preparadas por causa da forma como o governo chinês tem controlado essa região. É uma zona muito sensível e se pensarmos em termos de psicologia chinesa, houve sempre necessidade de construir uma grande muralha para defender o império, precisamente do meio, rodeado, não é? Que estava no meio, estava rodeado daquilo que eram os bárbaros, e essa muralha serviu enquanto houve um exército para defender-se. A muralha só por si não servia, e também serviu enquanto o ataque era feito a cavalo. Hoje em dia, que é feito através de mísseis de longa distância, a nova grande muralha chinesa precisa de se expandir e de ganhar uma nova dimensão. E qual é a nova grande muralha da China? É esse abraço, esse meio anfiteatro que reúne os Himalaias, o Pamir, o Karakorum e o Tian Shan. Portanto, as cordilheiras mais altas do mundo são a nova muralha que protege a China do resto do mundo. E os infelizes dos uigures estão precisamente nessa zona onde os chineses precisam de controlar para terem essas muralhas, como essa nova muralha em função. Então, nessa Rota da Seda, nós passámos pelo Quirguistão, atravessámos uma fronteira a 4.000 metros de altitude, que era apenas uma cerca, uma cancela, portanto não havia nada para trás, nada para a frente, havia apenas um ponto, era o ponto mais alto dessa estrada a 4.000 metros no Pamir, que depois começava a descer para a China, mas essa China, como também já perceberam, é uma zona que não é propriamente chinesa, é apenas ocupada pelos chineses. Então é tudo muito, muito sensível ali. E quando chegámos ao primeiro posto de controle fronteiriço, nem sequer era aquele onde nos pediam os passaportes, portanto não era a fronteira efetiva, era apenas um posto de bloqueio, já a descer desses 4.000 metros, a primeira coisa que faziam nesse posto de controle era ver o que é que os telemóveis tinham. E foram dar à página do WhatsApp onde estes meus colegas da universidade me têm mandado estas coisas escabrosas. Eu também mando para eles, claro, não somos... Então, quando eles acharam que aquilo era absolutamente
apagaram o telemóvel todo, simplesmente introduziram numa máquina quando saiu do outro lado não tinha nada lá dentro, tinha sido tudo apagado. Deve ser uma das pessoas mais subversivas que apareceu naquela fronteira. Bom, isto a propósito então, vamos voltar, porque é que eu estava a falar disto? Estava a falar que estudei aqui na Universidade Católica e obviamente os 6 anos que estive aqui no Porto, em termos profissionais, não se serviram para nada, não é? Porque fizemos gestão de empresas e poucos meses depois de ter terminado o curso eu já estava nesta vida. Mesmo assim, há uns 5, 6 anos atrás, um dos nossos professores que na altura, portanto, antigo agora outra vez, porque já não é de novo, era o diretor de curso, um dos nossos professores, o Alberto Castro, com os anos depois alcançou esse lugar de diretor de curso da Universidade Católica, agora acho que já não é, pois não. E quando ele então estava nessas funções, ligou-me para eu vir à Universidade Católica falar aos alunos da importância, da influência que a gestão de empresas teve no meu percurso profissional. Comecei-me a rir, professor, não é, isso vai correr mal, nem pense nisso. Não, estou aqui a chamar antigos alunos, também já chamei o Miguel Araújo, estás a ver, é um escritor de canções, não tem nada a ver, portanto é pessoas que seguiram percursos completamente diferentes. Sim, eu posso ir aí falar, mas quer dizer, vai ter o efeito contrário, vão perceber que, vem lá. Perguntou-me como é que eu tinha começado esta vida depois de ter saído da universidade. E, na altura, nos anos 90, esta indicação dos anos 90 também é interessante, porque eu comecei nesta vida de escrever sobre viagens em 1992, o curso terminei em 93, portanto, ainda antes de ter terminado o curso já estava a entrar neste meio da escrita de viagens. E o professor Alberto Castro perguntou como é que eu, nos primeiros anos, perguntou de uma maneira inocente, não estava à espera, a tentar conduzir o meu depoimento para nenhum lado. Disse como é que eu comecei, com isto é natural, não é? Saíste da universidade, o que é que começaste a fazer? E eu disse que comecei numa mesma viagem, financiada por mim, obviamente, tentar regressar a Portugal com não apenas uma reportagem, mas várias reportagens para conseguir financiar a próxima viagem. Dei o exemplo na altura de uma viagem ao continente africano, concretamente à África Austral. Vocês sabem, está um bocado na moda ir para a África do Sul, não é? Quem me dera a mim ir com esses meios, não é? E expliquei então que nessa viagem onde fui ao Zimbábue, à África do Sul, ao Botsuana, tentei, no regresso, vender uma reportagem sobre o Cabo da Boa Esperança, a grande reportagem, depois uma história do hotel colonial mais emblemático da África, que é o Victoria Falls Hotel, que está mesmo ali nas Cataratas, à revista Elle, a Elle Decoração. Há uma onda também que é celebrada por todos os surfistas do mundo inteiro, que é a onda de Jeffreys Bay, vendi essa reportagem à revista de surf na altura, a Surf Portugal. Os vinhos do Cabo, que estão também muito na berra agora, vendi uma reportagem sobre os vinhos do Cabo à Epicure. O professor interrompe-me, diz, estão a ver? Isto aqui é gestão de carteira de clientes e também aqui uma análise do risco. Eu, não é nada disso. É isso que tu aprendeste aqui. Portanto, isto a propósito do tal sentido mercantilista que quando há dias estou a fazer este resumo que é para os que chegaram atrasados, está a ver? Porque é que eu estou a falar disto tudo? Há dias na tal entrevista na televisão me perguntaram como é que eu iria propor este livro a alguém que, enfim, não conhecesse a minha obra, porque é que havia de comprar este livro. Eu respondi com o tal sentido mercantilista, porque comprando este livro provavelmente depois vai ter interesse em conhecer os outros todos e assim conseguia encher o cabaz. Mas agora, deixando aqui um bocadinho deste sentido, desta ironia, desta brincadeira, eu de facto acho que a melhor maneira de explicar este livro é que só podia ter sido escrito uns 30 anos depois de ter começado a viajar, ou seja, não apenas pelos 30 anos de viagem que permitem rebuscar ali no baú e encontrar muitas histórias que ficaram por contar e olhar para diferentes prismas das mesmas viagens que se calhar já foram sendo descritas em outros livros, mas sobretudo esses 30 anos representam na vida de qualquer pessoa
30 anos mais, não é? Portanto, entre o início desta vida de viajante profissional aos 20 e poucos e a altura em que eu vos proponho este livro, passaram os tais 30 anos e são esses 30 anos que são fundamentais para conseguir chegar ao sinal de GPS perdido. Muitos destes textos foram sendo escritos, a maioria destes textos foi sendo escrita nos últimos 3, 4 anos. Aqui, mais uma vez, tenho que saltar o buraco negro da pandemia, em que de facto não viajei e também não me senti viajante, e não é que isso fosse, enfim, uma coisa má, pelo contrário, já era a altura de eu sentir-me não viajante, sentir-me alguém que fica por casa. Mas então estes textos foram escritos com a perspectiva, com o conhecimento, com a facilidade em baralhar e voltar a dar dos tais 30 anos de experiência de viagem e os dos 30 anos de vida, de experiência de vida. Portanto, são textos que dizem respeito a viagens dos últimos anos, foram sendo escritos à medida que as viagens iam acontecendo, mas também são textos que vão buscar, em outros aspectos, viagens que já aconteceram há muitos anos, há 30 anos, há 20 e tal anos, e que agora olho para elas e consigo iluminá-las com essa luz bem, por um lado da nostalgia, por outro lado da capacidade de escrever com novas valências, novas nuances, olhar para uma viagem e perceber o que é que ela traz em termos da nossa própria viagem interior, dessa grande viagem que é a vida. Portanto, eu diria que é um livro mais introspectivo, mais tranquilo, com mais tempo para ir pelos possibilidades de nicho que a literatura de viagens permite. Alguém comentava há poucos minutos atrás que isto quase que passa para lá da literatura de viagens, e eu também concordo, e por isso é que o subtítulo é Fora dos Lugares Comuns, ou enfim, Viagens Fora dos Lugares Comuns, e depois na introdução eu explico um bocadinho melhor dos lugares comuns da literatura de viagens. Depois de muitos anos a escrever sobre, enfim, aqui um pequeno à parte, uma coisa que me deixa sempre muito satisfeito é não encontrar uma opinião consensual nos meus leitores. Ainda agora, também há uns minutos atrás, estava a falar com um leitor que me garantiu ter os meus livros todos e sabia exatamente quantos eram, portanto penso que não esteve a contá-los antes de vir para aqui, e que o livro preferido era Nos Passos de Magalhães. Enfim, não é muito habitual dizerem-me que o livro preferido é Os Passos de Magalhães. Se calhar mais depressa vão para a África acima, mas também rapidamente me dizem que o livro preferido é Um Lugar Dentro de Nós, um livro que é quase não um livro sobre viagens, mas sobre o efeito que a viagem tem dentro de nós, como o título diz, Um Lugar Dentro de Nós. Portanto, essa falta de consenso, para mim, é uma das melhores coisas, um dos melhores elogios que me podem dar. E então, dizia-vos eu que ao longo de vários anos a escrever sobre aquelas peripécias que acontecem em viagem, sobretudo quando viajamos de uma certa maneira, que eu próprio também já começo a ter alguma dificuldade em me situar nesse modo de viagem, a mochila às costas, o caminhão que sai quando estiver cheio e são precisos 3 dias para esperar que o caminhão esteja cheio, ou então o autocarro que não tem luzes e quando chega à noite encosta à berma e as pessoas dormem na berma à espera que seja outra vez dia para... Enfim, o guarda de fronteira que quer um suborno e... Como é que eu poderia pôr isso numa expressão? É uma expressão um bocado feia, mas já dei para esse campeonato. É um bocado o sentimento que eu tenho quando olho para essa forma de viajar, e não é só, quer dizer, não tem só a ver com a idade, como já vos disse, também não é com 53 anos que eu vou atravessar o Grande Canyon da Namíbia a pé durante 6 dias em modo de sobrevivência, coisa que fiz aos 34, aos 35, portanto, todo este livro também está impregnado dessa maturidade, dessa necessidade de ir para lá dos lugares comuns da literatura de viagens,
que eu também já percorri, e que são esses que vos contava, da peripécia do navio que encalha, sei lá, ou do banquete cujo prato principal é cachorro esquartejado, voltando à história, uma história do Passos de Magalhães, e que eu tenho que abrir o banquete porque as pessoas estão à espera que o único europeu presente faça as honras da casa, e lá eu tenho que comer o cachorro esquartejado, essas coisas. Portanto, este livro de facto afasta-se um bocadinho disso e tenta encontrar significados mais profundos, acho que é mesmo essa a expressão, significados mais profundos da viagem, das viagens e da viagem. Curiosamente, também me chamavam a atenção para o facto do livro ter capítulos curtos, densos e intensos, mas que depois há sempre uma página vazia entre cada um desses capítulos. E então uma das explicações poderia ser a de que entre cada novo capítulo há um espaço de respiração, um espaço para que o leitor tenha algum tempo de pensar no que acabou de ler. Sim, acho que é uma ótima ideia de abordagem do livro, mas também gostaria de pensar que esse espaço em branco era para o leitor partilhar a viagem, escrevendo alguma coisa sobre... Eu não tenho complexos nenhuns, por exemplo, de dobrar a folha do livro, chamadas orelhas, não é? Para saber onde é que estou. O livro é para ser usado, para ficar gasto, e portanto escrever também, sublinho imensos livros que leio e tiro notas. Geralmente a maior parte, diria que 90% do que eu leio tem um intuito profissional, portanto leio muito para saber sobre coisas sobre as quais depois irei escrever, portanto as minhas anotações têm esse... Mas não me choca nada pensar que este meu livro tem um espaço em branco entre cada capítulo para o leitor sentir que viajou comigo, de tal maneira que também precisou de colocar no próprio livro a sua viagem. Bom, enfim, acho que era isto que eu poderia dizer sobre o livro. Dando 2 ou 3 exemplos que também me permitirão introduzir aqui a questão da Viola estar aqui ao meu lado. Então, um dos capítulos, que foi talvez um dos últimos a ser escrito, tem a ver com uma passagem pela Ilha da Páscoa. Voltando agora, saindo um bocadinho da linha de raciocínio, eu escrevo num outro livro, há uns 15 anos atrás, que é o 1 quilómetro de cada vez. Escrevo que regressar, aquela velha questão, não regresso aos lugares onde foste feliz, mas não regresso porquê? E então eu escrevo lá, a uma certa altura, que regressar aos mesmos lugares onde nós estivemos já antes na nossa vida é um privilégio que os viajantes têm, que se calhar é um bocado inédito na história da humanidade, que é, ao regressarmos aos mesmos lugares, mas anos depois, nós temos uma bitola, temos uma medição daquilo que foi o tempo a passar por nós, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Dificilmente nós temos isso no dia a dia. Por exemplo, eu olho para o meu filho e com 9 anos e parece que não consigo recordar como é que ele era com 6 ou com 7. Ou seja, o facto de eu lidar com ele diariamente não me permite... Claro que há as fotografias, há essas coisas, mas eu tenho uma certa dificuldade em imaginar como é que ele era aos 13 e aos 5, parece que só consigo imaginar como ele é hoje. E quando nós vivemos no dia-a-dia, no mesmo sítio de sempre, também não conseguimos esse exercício ou esse efeito da tal bitola da medição do tempo. Quem eu era há 20 anos na Figueira da Foz e quem sou hoje, não. Mas se eu estiver 20 anos, ou deixem-me fazer as contas, 2005... 17 anos sem ir à Ilha da Páscoa, quando eu fui na primeira vez, quando eu vou na segunda, eu tenho ali um impacto do facto de regressar a um lugar onde depois não tive mais contactos, que me permite, pelo menos comigo sucede isso, e eu acho que pessoas que têm lido esse capítulo, que se chama Qualquer Coisa em Kaikoura. Kaikoura é a cidade do regresso, onde eu, enfim... percebi e desenvolvi essa explicação, mas também então no caso da Ilha da Páscoa, depois de muitos anos em que não tive qualquer contacto com a Ilha da Páscoa, regresso lá e senti toda essa emoção e toda essa capacidade de me transpor a quem eu era 15, 17 anos antes, e lá está a tal medição do tempo, a tal bitola do tempo. Então um dos capítulos deste livro tem a ver com um regresso à Ilha da Páscoa. Não foi
abordado este tema que eu vos estou a falar, só me lembrei dele por causa dessa questão dos regressos aos lugares onde, enfim, fomos felizes quando viajamos e vamos a lugares emblemáticos da história da humanidade, da beleza do planeta, somos sempre felizes, não é? Mesmo quando não somos, depois no regresso eu acho que o que fica é sempre uma forma de felicidade. Então, o que é que eu desenvolvo nesse regresso à Ilha da Páscoa? Não vou falar da Ilha da Páscoa, não vou falar dos Moai, toda a gente já foi à Ilha da Páscoa para falar dos Moai, pelo menos em termos de literatura de viagens. O que me interessa é procurar um nicho que me permita uma porta aberta, um ponto de fuga para sair dos tais lugares comuns da literatura de viagens, e acabei por chamar ao capítulo o lugar mais bizarro onde eu já estive. E se vocês pensarem, isso, enfim, acho que é conhecimento geral, a Ilha da Páscoa, se quiserem, Rapa Nui, estava no orlo de um colapso humanitário, ecológico, um genocídio, quando os europeus, os holandeses, chegaram lá pela primeira vez, precisamente numa Páscoa, 1778, mas não tenho certeza, 1700 e qualquer coisa. E o que é que eles encontraram? Uma ilha em que os recursos naturais tinham sido completamente esgotados para servirem na construção dos Moai. Eles começaram por utilizar todas as árvores, mexer todas as pedras, a destruição do ecossistema acabou por afastar também a umidade do ar, as chuvas, portanto a cegueira, aquele orgulho na construção das estátuas entre clãs, levou a que os próprios habitantes cometessem um genocídio, um autogenocídio que foi travado pela chegada dos europeus. E então, quando vocês ouvem o título desta história, o lugar mais bizarro onde eu estive, pensarão, como eu também pensei no momento, que era a Ilha da Páscoa, onde os próprios seres humanos criaram a sua... Mas depois percebi que não, que o lugar mais bizarro onde eu estive é este onde nós estamos todos hoje, estamos a fazer precisamente o mesmo, a destruir absolutamente de forma concertada e premeditada os recursos naturais que dispomos e por vaidade e por orgulho e por comodismo, quer dizer, é um retrato do mundo em que nós vivemos e hoje à escala global. Portanto, o sítio mais bizarro não é a Ilha da Páscoa, mas sim este momento que nós atravessamos na história coletiva, na história da humanidade. Portanto, o livro anda um bocadinho assim a fugir dos temas, dos lugares comuns. Este foi um exemplo, e o segundo exemplo, que é para então chegarmos à viola, é que também conto uma história que tem a ver com a minha primeira visita ao México. A minha primeira visita ao México aconteceu ainda precisamente durante os anos da universidade. E eu, na altura, com 23 anos, 22 anos, o que era uma noite mal dormida, o que eram 4 noites mal dormidas, não eram nada. Lembro certamente daquelas semanas das férias da Páscoa no Algarve, dos finalistas do liceu, que nem sequer era da universidade, portanto, quer dizer, uma pessoa ia uma semana e não dormia no regresso a casa. Portanto, eu estava numa fase da minha vida, como estivemos todos, que conseguia perfeitamente aguentar 1 ou 2 noites mal dormidas. E como também não tinha dinheiro, quase nenhum na altura, o que eu fazia para tentar fugir ao custo de uma noite num hotel, apanhava o autocarro ou o comboio da noite, dormia no autocarro ou no comboio. Muitas vezes o autocarro, e é esse o pequeno conto que eu tenho no livro, que se chama 3 boleros por $1, o autocarro chegou à cidade de Mérida às 3, 4 da manhã, 2, agora não me lembro, e eu fiz aquilo que fazia sempre, não ia procurar um hotel para pagar o fim da noite, para pagar uma noite que só na realidade aproveitava das 2 da manhã, das 3 da manhã em frente, ia dormir para um banco no jardim, e depois então às 6, 7 da manhã é que ia procurar o hotel para... E nessa noite em Mérida fui dormir para um parque, para um banco do jardim, onde os músicos da noite se reuniam quando acabavam o turno de... E quem são estes músicos? São os mariachi e os trios de boleros, que se vocês alguma vez estiveram no México, na América Central, portanto, na América do Sul não tem muito esta tradição, certeza que viram nos restaurantes, nas esplanadas, estes músicos que vão de mesa em mesa oferecer, tentar vender canções
a troco de dinheiro. Portanto, é uma tradição deles. Estas canções são sempre, ou quase sempre, da tradição local. E depois, no final, por volta das 2, 3 da manhã, quando acabam de fazer estas caminhadas por todas as esplanadas, restaurantes e bares das cidades, pelos vistos, encontram-se antes de ir para casa, e foi isso que eu apanhei. Já estava deitado num dos bancos do parque, pronto para dormir, começo a ouvir música e fui logo ver o que é que se passava, e foi aí que é a minha mais antiga recordação de um bolero, da música de boleros, e fiquei encantado, e quer dizer, e desde então nunca mais deixei de me interessar e de ouvir boleros. O conto depois vai por outras, não é propriamente sobre a minha relação com a música mexicana, vai por outras reflexões sobre a indústria musical, mas eu então aproveitei essa narrativa para vos propor um bolero. Vou cantar aqui, se calhar não vou cantar o mesmo que cantei em Lisboa. Já perceberam que o lançamento inicial do livro foi em Lisboa, e também há bocado disse a algumas das pessoas que já tinham chegado, tive que bater o pé lá na editora para conseguir trazer ao Porto, porque está cada vez mais centralizado. Portanto, vou cantar um bolero que se chama Sabor a Mí, e que é talvez o meu bolero preferido, ou pelo menos é aquele que é o meu preferido entre aqueles que eu canto. E vamos lá ver se corre bem, porque já sabem que a minha função não é cantar em público. Tanto tempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, y yo trago tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Cuánta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En la vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, yo no soy nada, yo no tengo vanidad. En la vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.